Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um programa Como Viver de Renda Fixa, realizado todas as terças-feiras pela manhã pelo canal do InfoMoney. E hoje temos uma presença mais do que ilustre. Bom dia. Tudo bom, Miriam? Tudo bem? Maravilha. Trouxemos a Miriam aqui para a gente falar sobre um ponto extremamente importante. Eu acho que estamos na época agora de declaração de imposto de renda. Miriam, ela é gerente fiscal, sabe tudo sobre declaração de imposto de renda, faz todos os webinars aí que vocês possam imaginar. Enfim, então eu trouxe justamente ela para tirar algumas dúvidas, né, Miriam? E vamos começar pelas partes principais. Claro. Né? Quando a gente está falando de renda fixa, dado que esse é um programa de renda fixa, a gente sabe daquela tabela regressiva, 22,5 até 6 meses, isso sempre o imposto de renda, sempre incidindo apenas sobre os rendimentos e não sobre o valor total aplicado. Eu acho que esse é um ponto de partida que a gente tem que deixar claro, que ainda muita gente tem dúvida sobre isso. É 22,5, depois vai para 20, depois 17,5, depois de 2 anos, 15%, a cada 6 meses vai caindo essa alíquota. Isso aí eu acho que é relativamente simples e básico, a maioria das pessoas sabem, algumas poucas ainda não sabem dentro de um investimento de renda fixa. Aí eu queria perguntar para você que já participou de muitos webinars falando sobre tributação ou declaração de imposto de renda sobre ativos de renda fixa. Quais são as principais que você já recebeu e o que você podia ajudar o pessoal que está nos assistindo? O que é importante também, além da tabela regressiva, a gente tem os ativos que são isentos, que também são de renda fixa, e os ativos que são alíquota zero. Então, o alíquota zero, como é a debênture incentivada, que hoje é um ativo muito comercializado, apesar de ser alíquota zero, ele não é um ativo isento. Então, isso causa muita dúvida. E aí o que acontece? Os rendimentos são exibidos em rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, apesar de não ter nenhum valor de imposto retido na fonte. É uma mera informação, tá? Isso é uma preocupação de muitos clientes aqui hoje na XP. Outros itens que também a gente tem muito. Tesouro, especialmente o ativo que paga cupom, e aí quando o cliente compra entre pagamentos de cupom, a gente tem uma questão muito importante, como você falou, do rendimento. O rendimento do ativo que paga cupom é só efetivamente aquilo do cliente quando ele comprou até quando ele recebeu o cupom. O valor que já está dentro do ativo dele quando ele comprou, porque ele comprou entre pagamentos, não é rendimento. Isso, muitas casas fazem isso. Então, é normal o cliente que recebe o primeiro cupom aqui na XP, ele vai olhar o rendimento no extrato dele, que é o valor que veio da bolsa, e o IR não vai estar 22,5%. Aí ele vai falar assim, olha, tá errado o meu IR. Não, porque efetivamente rendimento é só aquilo que você recebeu depois da sua compra. Então, isso é uma dúvida muito normal aqui dentro da XP. Outra parte também, acho que de tesouro, que é o seguinte, diferente de bolsa, onde o cliente pode deduzir todos os custos, né, com corretagem, emolumentos, liquidação, infelizmente, renda fixa não tem esse benefício. Então, o cliente que vende um tesouro e acaba pagando uma taxa, né, que o tesouro já acaba liquidando, fazendo a liquidação sem essa taxa ela conta, infelizmente, para o rendimento também do cliente. Isso não está exibido no extrato da XP. Então, eu aconselho sempre ao cliente abrir o site do Tesouro, olhar o valor que efetivamente foi a venda, que não foi aquele valor de venda que está exibido no extrato. Isso causa sempre uma pequena diferença no rendimento do cliente, que ele fala, olha, meu rendimento foi menor, porque ele pega o valor de compra e o valor do extrato da XP. Mas, na verdade, o próprio Tesouro já debitou a taxa antes de mandar o valor para a XP. Legal. Ô Miriam, você falou essa questão de alíquotas e rendimentos, que são questões diferentes, né? Eu achei muito importante isso porque acho que é algo diferente. Do ponto de vista da declaração, se a gente for pegar, tem alguma grande diferenciação dentro dos ativos de renda fixa, quando a gente está falando em títulos do Tesouro, LCI e LCA, e aí a gente pode até entrar em CRI, CRA e debêntures incentivadas que você falou agora, que são esses no qual você não paga sobre essa parte. Tem cada um tem uma especificidade para declaração ou não? Coloca tudo no mesmo pacote, são investimentos de renda fixa, enfim, como é que funciona isso? O que vai acontecer? Quando você for declarar seus ativos em bens e direitos, o sistema agora está pedindo um CNPJ. Quando você compra tudo dentro da XP, tudo vai com o CNPJ da XP. Não obstante, seriam emissores diferentes, porque a XP que é o custodiante, a XP faz a retenção na fonte quando aplicável.
E a forma de declarar todos esses ativos é o mesmo código na declaração, que é o 45, que é ativos de renda fixa. Então você vai colocar ali CDB, LCA, LCI, então não tem diferença para fins de bens e direitos. Para o rendimento já vai ter. Por quê? Porque são dois itens distintos na declaração, um rendimentos isentos, outro rendimentos sujeitos à tributação exclusiva. Você tem que declarar da mesma maneira que está dentro do informe de rendimento. Então, rendimentos isentos, tem lá LCA, LCI, para você declarar também com o CNPJ da XP, e dentro de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva, só tem um item, que é rendimentos de aplicações financeiras, e é ali que você vai declarar. Tá? Ou seja, até nessa parte tributável / declaração de IR, eu acho que nesse momento investimentos em renda variável é muito diferente dos investimentos em renda fixa, né? O que eu acho que é o mais importante destacar dessas duas diferenças é o seguinte: renda fixa está dentro do informe da XP todas as informações. Então, o cliente não tem a responsabilidade, não tem aquela obrigação chata todo mês de ter que recolher DARF. Tudo é obrigação da XP. Então, os rendimentos do grupo, né? Só desculpa te interromper, do claro. grupo, porque a gente tem aí sim, do grupo XP, alguns investidores perfeito. Que são da Rico, também da Clear. Tudo vai com o CNPJ do grupo da XP para o cliente pronta a informação para declarar. Quando o cliente opera em renda variável, é um cliente que vai ter que ter um controle maior das operações, dos ativos, dos rendimentos. Então, ele vai ter que controlar isso e pagar os DARFs mensalmente para não pagar juros e multa. Além de ser outra ficha também na declaração. Claro. Tá. Vamos entrar um pouco na parte de fundos de investimento em renda fixa. Nesse caso, tem algum tipo de declaração que é diferente? Porque o mecanismo é diferente da operação? Enfim, como é que funciona isso? O fundo de renda fixa e tem muita dúvida, né? Porque às vezes o cliente fala, olha, eu apliquei num fundo multimercado, e o multimercado hoje ele pode ser tanto renda fixa quanto fundo de ação. Então não basta, multimercado é um investimento de longo prazo. Não, tudo vai depender da carteira do ativo. Mas vamos focar no multimercado ou num longo prazo de renda fixa. Também a alíquota regressiva, né, como o Indec falou. A gente também tem os fundos hoje na casa de renda fixa de debênture incentivada, então ele não sofre comicotas, isso é um bom investimento, né? Tem uma rentabilidade boa e tem uma especificidade muito importante. Porque eu não falei no item anterior de renda fixa que o ativo de renda fixa, quando você aplica, e hoje a gente já tem CDBs na casa de 3 anos, LCI de 2 anos, o valor fica o mesmo na declaração. Então isso também causa muita dúvida. A gente gosta sempre de olhar o extrato e ver lá o extrato, o rendimento aumentando. Quando chega na época do informe, vê o valor histórico. Poxa, apliquei 10 mil, já estou com 13, e aí? Não está o valor atualizado? A Receita pede sempre para que seja colocado o valor histórico, porque o cliente ainda não auferiu aquele rendimento, né? Então, aquilo só efetivamente é rendimento quando vencer, quando o cliente vender, quando pagar juros. No caso de fundos, então, não é o valor histórico, por quê? Só para fundo de ação, que você só resgata nesse momento. Para fundos de renda fixa, você tem uma diferença que a gente explica lá dentro do informe do Grupo XP, tem lá informações complementares que eu recomendo todo mundo a ler. Por quê? Ele tem umas regras. Então, por exemplo, fundo de renda fixa, teve comicotas. Quais são os períodos de comicotas? Maio e novembro. É isso, né? Que eu ia entrar para você, se puder explicasse um pouco mais esse tal do comicotas, que eu ainda vejo que muita gente tem dificuldade de entender. Né? Só então vamos fazer uma palhinha rápida do comicotas. O comicotas, na verdade, é uma antecipação de imposto. Como a menor alíquota do comicotas é o de 15%, a gente que tem sempre que guardar aquele dinheiro por 10, 15 anos já agora, mais do que nunca pensando lá na aposentadoria, o governo falou, não, eu não vou deixar esse dinheiro parado para vocês. Eu quero já um imposto semestralmente na menor alíquota. Então ele vai comendo esse valor seu semestralmente. Mas como que ele vai como que a gente vai pagar esse imposto se eu não fiz nenhum resgate efetivamente? Então a XP, como responsável, calcula o seu imposto e o valor correspondente ao imposto debita cotas do seu investimento para pagar. Então, se o seu imposto deu R$10 e a sua cota é R$1, ele vai debitar 10 cotas do seu investimento para poder pagar o imposto. Então, ele vai comendo as suas cotas. O que vai acontecer, na verdade?
esse investimento. A gente não pagou o imposto em novembro ou em maio, a Receita entende que isso é um fato gerador, e efetivamente é um fato gerador de imposto de renda. Então, para fins de imposto de renda, o saldo que é exibido no informe é o saldo após o último Come Cotas. Então, a gente vai pegar o seu saldo de cotas já debitado do Come Cotas, isso está tudo explicado no informe, vale a pena, e o valor da cota em novembro. Então, muitos clientes ligam e falam assim, olha, está exibindo o meu saldo de novembro e não o meu saldo de dezembro. Eu falo assim, não, mas está certo, foi o seu último evento de pagamento de imposto. Ah, se você aplicou em dezembro, vai ser o valor histórico mais o valor do saldo de novembro. Ah, debitei, resgatei em dezembro. Vai ver a quantidade de cotas que foram resgatadas, então vai ser o seu saldo de cotas em 31 de dezembro, já sensibilizado desse resgate, multiplicado pelo valor da cota de novembro. É difícil? É. Mas tem uns macetinhos, eu acho que depois, se o INDEC quiser, a gente pode até mostrar como é que faz isso. A gente pega o valor da cota na CVM, que o cliente pode pesquisar, então pega a cota de novembro, tem que ter um controle das suas cotas. Eu acho que vale a pena, é um exercício bom para todo mundo trabalhar. Dá para ver que você gosta realmente disso que você faz, porque é um negócio difícil pra caramba, ninguém entende bulhufas. É chato. Mas você tá aqui explicando um pouco com uma naturalidade, com simplicidade, a hora que você vai preencher aquele negócio, fala, puta, como é que eu faço? É isso, é aquilo. Deixa eu te perguntar, fundos de previdência em renda fixa também é uma outra estrutura, certo? Disso, dos ativos especificamente, a gente passou pelos fundos de renda fixa e agora eu estou entrando nos fundos de previdência, mesmo sendo fundos de previdência em renda fixa. É outra estrutura também. É outra estrutura, infelizmente. Só que aí ele já não vai ter come cotas, porque no fundo de previdência é um pouco diferente, porque quem é o cotista efetivamente é a seguradora. Então, a seguradora é que controla todos os clientes, então ele não tem come cotas, então você vai ser sempre o valor histórico, porque você não teve come cotas, então o valor histórico. Valor que você vai declarar só vai ter o rendimento quando for efetivamente resgatar dele. Então, vai ser sempre a soma dos aportes dentro do fundo e aí você declara. Entendi. Tá? Bom, Miriam, eu acho que a gente vai chegando ao final aqui do programa. A ideia é que a gente trouxesse ideias mais gerais mesmo. Não sei se tem alguma coisa que você gostaria de falar, que a gente não passou ainda, que você acha importante, que as pessoas te abordam muito. Eu acho que é sempre importante todo mundo ter o controle dos seus ativos, o valor das informações, sempre conferir. É o nosso patrimônio, né? Então, assim, quem tem que zelar sempre por ele é a gente. Claro, tem todo um trabalho aqui de uma equipe enorme dentro do Grupo XP para fazer isso para vocês. E sempre ter informação. Não declarar diferente do que está no informe. Isso pode gerar malha fina, pode gerar dúvidas. Então, tá com dúvida na informação que está no informe, pode entrar em contato com a gente, que tem uma equipe de suporte enorme para ajudar. Ok, muito obrigado pela sua presença. Um abraço. Até ano que vem. Até ano que vem? Até ano que vem de novo. Então tá obrigado. Bom, combinado. Um abraço. Tchau, tchau.